Olá! Iniciamos mais uma aula e a prof está muito contente por estar aqui com vocês, especialmente para tratar de um tema que já entra bem naquilo que vocês estão procurando, aquilo que vocês estão estudando e aquilo que interessa bem mais para vocês saberem. Quais as atribuições de um funcionário ou de um estagiário de cartório? Eu sou a professora Helene Blasquezi e estou aqui para conversar com vocês sobre esse tema. Vamos lá? Vem comigo então. Quando nós tratamos da gama de serviços que são prestados em um cartório, e isso inclui tanto tabelionato quanto registro, porque há muitas atividades que lá são desenvolvidas, embora na grande maioria das vezes elas sejam diversas, surge a necessidade de se delimitar a atribuição de cada funcionário. Quando nós falamos em uma serventia pequena, e em muitos cartórios, principalmente cartórios de cidades menores, cartórios distritais, há 1 ou 2 funcionários que fazem todo o trabalho. Mas depois de um certo número de funcionários, é necessário que as tarefas elas sejam direcionadas, elas sejam especificadas, até para que não fiquem algumas sem serem feitas e outras com excesso de pessoas que estejam realizando. E dentro dessas serventias, então, pode haver funcionários que tenha uma tarefa bem específica ou alguns que são até mesmo multitarefas. É óbvio que isso vai decorrer da especialidade da serventia e do seu fluxo de clientes. Sem haver um rol taxativo de funções, porque o tabelião pode, a seu critério como empregador, contratar alguém para uma função bem específica. Mas eu trouxe aqui para vocês aquelas que são mais comuns, quer dizer, as funções que mais se apresentam necessárias em um tabelionato de notas. Qual é a primeira função? Bom, a primeira função é do tabelião de notas, que também é chamado de notário. Quer dizer, este tabelião de notas, ou até mesmo o oficial de registro ou registrador, ele é a função principal. Então, por isso que eu decidi começar por ele. Pode haver somente o tabelião numa serventia? Pode, se o tabelião fizer todo o trabalho, o que é difícil, tá? Porque há uma complexidade ao atendimento ao cliente, à realização daqueles atos, daquelas atividades que elas não são exatamente as atividades notariais, por exemplo. Porque eu preciso de alguém que verifique, que mantenha funcionando o meu sistema de informática. Eu preciso de alguém que atenda o telefone, de alguém que reconheça a firma, de alguém que faça a higienização. Então vejam, né? Por menor que seja a serventia, dificilmente haverá somente o titular. Mas quem é o tabelião? Tabelião de notas é aquele profissional do direito que é dotado da fé pública pelo Estado, a quem é delegado o exercício dessa atividade notarial. Essa atividade notarial, ela está regulada pela Lei 8.935 de 1994. Dentre essas atribuições e competências que têm os notários, estão, inicialmente, formalizar de forma jurídica a vontade das partes. Então, a pessoa chega, expõe o seu problema, expõe a sua necessidade, isso vai ser transformado num ato jurídico.
intervir nos negócios e nos atos jurídicos em que as partes vão querer dar esta forma. Então, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se aquilo que a pessoa está solicitando é da sua competência fazer inicialmente e se é um ato lícito e, estando tudo nos conformes, ele vai autorizar ou vai redigir, autorizar a redação ou redigir o documento que se mostra mais adequado para aquela situação. Depois de lavrar o ato, então vai verificar lá, por exemplo, a pessoa precisa de uma procuração pública. E aí ele vai verificar se a parte é capaz, se os poderes são os necessários para aquilo que ela quer, se há a identificação do outorgante, se há a descrição, pelo menos, de quem será o outorgado e dos seus poderes. Após isso, ele lavra o ato, vai lavrar o seu ato original, que vai para o livro do tabelionato, vai lavrar o traslado, que será assinado pela parte, e vai expedir as cópias necessárias daquele conteúdo. Além disso, cabe ao tabelião de notas autenticar fatos, lavrar escrituras, lavar procurações, todos esses por instrumento público, lavrar o testamento público, aprovar um testamento cerrado, lavrar atas notariais, reconhecer firma, autenticar cópias, dentre outros vários atos em que é delegado ao tabelião de notas fazer. Porque, a princípio, qualquer tipo de documento pode ser lavrado por escritura pública. Então, eu quero fazer uma declaração de residência. Preciso fazer por escritura pública? Não, a lei não impõe essa obrigatoriedade. Posso fazer por escritura pública? Aí sim, pode fazer por escritura pública. Porque, no geral, todo documento ele pode ser feito por instrumento ou escritura pública. Além de fazer a lavratura desses instrumentos, de verificar a necessidade da pessoa, o tabelião de notas ele atua como um conselheiro jurídico das partes, inclusive de advogados, que desejam realizar atos e alguns procedimentos de forma extrajudicial. Então, respaldado naquele conhecimento técnico que tem o tabelião de notas, esses profissionais muitas vezes procuram para que obtenham a máxima segurança jurídica para o seu cliente. E aí, verificando, e não raro se faz reuniões entre as partes com o advogado para estabelecer a melhor forma de lavrar aquele instrumento. Obviamente, dentro da legalidade, dentro do que a lei preconiza, mas muitas vezes, com o conhecimento técnico do tabelião, é possível que aqueles atos sejam lavrados até mesmo de uma forma mais econômica possível. É facultado aos tabeliões de notas realizar as gestões e diligências necessárias e que sejam convenientes para o preparo daqueles atos notariais, requerer para as partes a documentação que achar pertinente, a comprovação de tudo aquilo que precisa ser feito, que achar pertinente para realizar aquele ato. Por exemplo, ao lavrar uma ata notarial, ao lavrar uma escritura pública, muitas vezes não é apresentada a documentação necessária para fazer a comprovação daquilo que as partes precisam. Neste caso, o tabelião de notas pode exigir, inclusive quando se relacionar à identificação das partes, quando se relacionar à capacidade das partes. O ato notarial, ele é realizado pelo tabelião de notas no seu livro, através da fé pública que lhe é outorgada pelo Estado, quando ele faz um concurso público, e quem paga o tabelião?
para que ele possa contratar os seus funcionários para atender os seus usuários. Quem paga é o cliente, é o usuário, porque o profissional ele é remunerado pelos chamados emolumentos, que são aquelas custas que são pagas pelos clientes, de forma que o trabalho do tabelião de notas não onera o poder público. O tabelião de notas, ele não recebe do Estado, ele recebe do usuário. E ele, além de não onerar o Estado, ele contribui arrecadando do usuário, além do valor das custas, daqueles chamados emolumentos, que constam numa tabela que é aprovada pela Assembleia Legislativa. Também o tabelião de notas ele arrecada do usuário o chamado selo notarial, que é um valor que é pago pela parte e é repassado pelo notário, pelo tabelião e também pelos registradores ao Poder Judiciário. Esses valores são pagos pelas partes, através do chamado selo notarial e registral de fiscalização. Além disto, desse trabalho todo, o tabelião responde pelos atos que ele e seus prepostos praticarem com relação a qualquer ato que venha a prejudicar, que venha a causar prejuízo para as partes. O tabelião responde com o seu patrimônio pessoal. Por isso que, ao contratar o seu quadro de pessoal, ele deve ter um grande cuidado, porque na maioria das vezes o tabelião não consegue acompanhar todo o ritmo de trabalho. E esse acompanhamento daquilo que o seu funcionário, o seu estagiário, o seu atendente está fazendo lá no balcão é verificado pelo seu substituto, pelo seu escrevente, a quem ele delega a confiança para realizar aqueles atos como se ele próprio estivesse fazendo. Então veja a situação, tabelionato que tem 15, 20, 30 funcionários, tem um tabelião. O tabelião não tem como estar atendendo o cliente, achando uma solução técnica, estar assinando as escrituras, estar lavrando uma escritura, uma ata, estar no balcão reconhecendo firma, tudo ao mesmo tempo. Então ele precisa delegar, porque ele não tem como acompanhar todo o ritmo de trabalho. Por isso que aí na sequência a figura do substituto do tabelião. Quem é o substituto do tabelião? Tá? O tabelião ele pode nomear quantos substitutos forem necessários para o bom andamento do trabalho. Este funcionário substituto ele é escolhido dentre os seus escreventes, e um destes substitutos será aquele que vai responder pelas serventias quando o tabelião não puder, ou por eventual ausência ou por um impedimento seu. Por exemplo, o tabelião está em férias, ele foi fazer um curso. Então, dentre os seus substitutos, vai responder como se o próprio fosse. E os demais substitutos vão assinar e lavrar os atos que são próprios do tabelião, mas sem responder pela serventia juntamente com esse que é chamado primeiro tabelião substituto. As funções do substituto, então, são as mesmas do tabelião. Isto é, desde o aconselhamento das partes, o encaminhamento da documentação, análise daquelas situações fáticas dos clientes, ele também vai lavrar e assinar todos os atos e escrituras dentro do tabelionato. Com relação a esta situação que eu disse para vocês de assinar
todos os atos e escrituras dentro do tabelionato, nós temos uma divergência e há um conflito de leis neste caso, entre o Código Civil e a Lei 8.935, que é a Lei dos Notários e Registradores. E qual é a divergência que tem, prof? Tem uma divergência com relação à lavratura de testamento pelo substituto do tabelião. Por quê? A Lei dos Notários e Registradores diz que os substitutos poderão simultaneamente com o tabelião praticar todos os atos que lhes sejam próprios, exceto lavrar testamentos. Não pode. E vejam bem que a Lei 8.935 é uma lei especial, ela regula a matéria, ela regula a atividade notarial e registral. O Código Civil, que é posterior a esta lei, mas é lei geral, ela diz o seguinte, lá quando ela trata do testamento público. Diz que o testamento público vai ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador. E aí? Substituto pode ou não pode lavrar o testamento? Bom, como eu disse para vocês, a Lei 8.935 é uma lei especial. Ela regula a matéria. Mesmo anterior ao Código Civil, ela traz a regulação da atividade. E o Código Civil é lei geral. Pode haver uma discussão com relação a isso? Sim, pode. Mas para que não se corra um risco de futuramente ser alegada a nulidade do ato por ter esta discordância, essa divergência legal, a maioria dos tabeliães não delega a lavratura de testamento para o seu substituto. A maioria dos tabeliães lavra o testamento, só ele, de forma exclusiva. Além desse substituto que é nomeado dentre os demais para responder pela serventia, quando o tabelião não puder ou por alguma razão ele não quiser, por exemplo, quando está de férias, quando vai para um curso, vai para um seminário, ou ainda quando ele está doente, ou ainda este que é nomeado pelo tabelião e se for o mais antigo, ele vai responder pelo cartório na sua vacância, quer dizer, se o tabelião morrer, se aposentar, ou ainda ele sofrer alguma punição que tenha que sair do tabelionato, aquele seu substituto mais antigo vai responder pela serventia de forma interina. Além deste, então, há aqueles substitutos que vão praticar os atos, porém sem ter estas prerrogativas. Na linha hierárquica do tabelionato e de onde saíram os substitutos, há o escrevente, que é aquele que vai elaborar e vai lavrar aqueles atos de forma técnica, conjuntamente com o tabelião ou com o substituto. E ele vai fazer análise desses documentos a hora que ele estiver elaborando, por exemplo, uma escritura, uma procuração, e ele já vai ter esse conhecimento mais técnico, tanto que ele é chamado escrevente, e além disso ele pode ser nomeado como escrevente autorizado, que vai também, além de lavrar os documentos, vai assinar os atos e documentos que o tabelião autorizar, que geralmente são os reconhecimentos de firmas, autenticações e as expedições de certidões. Essas funções todas que eu trouxe até aqui, elas fazem parte da chamada atividade fim do tabelionato de notas. Nós temos também outras funções que são desempenhadas dentro da serventia pelos auxiliares de cartório, que até um dia podem vir a se tornar escreventes ou substitutos. E nós temos as chamadas atividades meio.
Nem todos os cargos que eu vou trazer aqui para vocês, elencados, explicados nessa aula, eles existem em todos os tabelionatos, tá? Porque em alguns não há necessidade de preenchimento desses cargos, até pelo volume de trabalho. Em alguns outros há outras funções, além daquelas que eu vou trazer para vocês. Por quê? A lei dos notários e registradores determina que a administração do tabelionato, a organização administrativa, cabe ao tabelião de notas. É ele que vai contratar, é ele que vai pagar. Seus funcionários são regidos pela CLT. Então, o que acontece? Ele vai contratar, obviamente, né, dentro do que se enquadre, do que se encaixe para o trabalho que ali vai ser desenvolvido, mas aquele funcionário que for necessário. Por exemplo, muitos tabelionatos, muitas serventias têm o chamado administrador, que é aquele que faz o meio de campo entre o tabelião e o substituto e os demais funcionários. Então, ele faz a administração para que tenha um bom andamento no serviço e o tabelião não tenha que se preocupar com determinados aspectos que fogem da área notarial, que fogem da sua área de atuação. E esse administrador, ele então, nomeado para tal cargo, ele vai fazer toda essa verificação, ele vai fazer essa gestão do pessoal e também de tudo aquilo que integra a serventia. Nós temos a figura do atendente. O atendente, geralmente, é aquele funcionário que ele está lá na linha da frente, que ele está realizando principalmente aqueles chamados atos de balcão. Ele dá o primeiro atendimento para o público e geralmente é contratado inicialmente para isso. Quem é contratado para o tabelionato começa lá para conhecer desde o início como funciona essa estrutura. E ele vai praticar principalmente esses chamados atos de balcão, como reconhecimento de firma e autenticação dos documentos. É aquele que vai identificar em primeira mão qual é a necessidade daquele cliente e vai encaminhar para o setor competente. Quer dizer, precisa de uma procuração, precisa de uma audiência com o tabelião, então este atendente vai fazer essa distribuição aí das necessidades do cliente. Essa tarefa de receber o cliente, de identificar sua necessidade, de encaminhar para o setor que vai solucionar a demanda, em serventias que têm um fluxo maior, é realizada pelo recepcionista, que vai ter a missão de, além de receber o cliente, fazer uma triagem, em alguns casos de atendimentos prioritários até. Então, ele vai recepcionar o cliente, é um cliente idoso, é uma gestante, é uma pessoa que tem deficiência, ou está com dificuldade de mobilidade, por exemplo, ele já vai fazer essa verificação no momento desse atendimento. Quando a serventia adota o trabalho mediante o agendamento, também vai caber para esse funcionário verificar se a pessoa está no horário agendado, por exemplo, e vai encaminhar o usuário para a sala ou para o setor competente. Por exemplo, a pessoa vem para assinar uma escritura, está agendado um horário às 15 horas para assinar a escritura. Então, aquele recepcionista vai encaminhá-lo para a sala de coleta de assinaturas, de entrega dos documentos. Se precisar de uma análise de documentos, vai passar para o substituto, para aquele funcionário que vai fazer aquela primeira triagem. Precisa encaminhar uma escritura, uma procuração, ou ainda falar diretamente lá com o tabelião. Existe ainda, na grande maioria das serventias, aquele cargo de telefonista. Este cargo, ele vem cada vez mais sendo interligado com a função de atendimento do telefone, mas não para falar, para
comunicar ou para responder aquelas mensagens de WhatsApp, de e-mail ou de outro aplicativo de interação entre o cliente e o tabelião. E ainda, né, vai fazer o fornecimento de informações gerais sobre serviços, valores, locais e horários de agendamento daqueles procedimentos que são realizados no tabelionato. Por essa dinâmica da vida atual, né, cada vez mais o telefone, principalmente o telefone fixo, ele vem se tornando obsoleto. Né? Quem de nós usa um telefone fixo? Quem de nós tem um telefone fixo em casa? Nos tabelionatos, nos registros, ainda se usa o telefone fixo. Mas, cada vez mais, se usa o telefone celular. E muitas das vezes se usa através desses aplicativos, que é mais fácil e que fica aquele que tem essa incumbência respondendo ali ao cliente de uma forma muito mais rápida. Tá? Então, o telefonista propriamente dito, ele já não está ali naquele cargo só atendendo o telefone, mas a sua função acaba sendo um pouco mais ampla porque ele já opera em outras, né, com outras situações. Como os atos, os procedimentos e os serviços prestados pelo tabelionato são remunerados através dos chamados emolumentos, o cliente, uma vez que ele é atendido nessa sua demanda, né, então ele chega para reconhecer uma assinatura, para assinar uma escritura, para realizar qualquer outro ato, ele vai fazer o pagamento desse ato. E para que seja rápido e ágil esse pagamento, existe a função do funcionário que é contratado para o cargo de caixa, que é aquele que vai receber os valores dos clientes, vai emitir os recibos, vai manusear a máquina do cartão, ou, no caso, se o pagamento vai ser feito através de contas de depósito ou transferência bancária, vai informar o código do PIS, tá? E conforme aquela forma de pagamento que vai ser estabelecida administrativamente pelo tabelião de notas, ele vai então receber os valores decorrentes dos emolumentos. Nós temos que, num tabelionato de notas, nós temos uma grande complexidade de atos que precisam ser realizados. E esse trabalho no tabelionato de notas, ele demanda de funcionários que tenham conhecimento na área do direito. E especialmente funcionários que têm conhecimento na área do direito notarial. Certo? Isso é indiscutível. Então, eu preciso do atendente, eu preciso do caixa, eu preciso da telefonista, eu preciso do recepcionista, eu preciso daquele que vai ser o meu escrevente, que vai ser o meu substituto. Mas não é só isso que o tabelião precisa. Para que seja feita uma boa gestão, inclusive uma boa gestão financeira, é preciso que haja o auxiliar financeiro, que é aquele que é o responsável por conduzir aquelas tarefas cotidianas relativas a esse setor, ao setor financeiro. Porque ele está diretamente envolvido nos processos que vão envolver tesouraria, que vão envolver fluxo de pagamento, incluindo pagamento de salários, de encargos sociais, de aluguel, despesas de manutenção, água, luz, telefone, etc. Como eu disse para vocês, tabelião não tem como cuidar, na maioria das vezes, de todos esses aspectos. E aí vocês vejam a amplitude, a gama de situações que demandam a contratação de funcionários. E quando nós falamos aqui de conversar sobre isso, de trazer essas informações, de trazer esse aprendizado de quantos e quais funcionários são necessários numa serventia, por certo, quem começou a assistir a aula não imaginava que seriam tantos, que há a necessidade de uma gama tão grande de funcionários ou de
funções e atividades que podem ser desenvolvidas no tabelionato de notas, certo? Ainda, além do auxiliar financeiro, o auxiliar administrativo é outra função que vai realizar uma espécie de meio de campo, que vai dar o suporte para os demais setores, para que esses possam funcionar sem interrupção. E dentre as tarefas que possam vir a ser desempenhadas pelo auxiliar administrativo, está atendimento a fornecedores para aquisição de material de expediente. Então, precisa de folha, caneta, precisa de toner para as máquinas, precisa de outros materiais de expediente, como clipes, grampo, etc. e tal. Precisa-se de equipamentos, precisamos renovar periodicamente os equipamentos e tudo que mais for preciso com relação a isso. Muitas vezes ele vai gerenciar os e-mails, vai gerenciar chamadas e correspondências, vai revisar os documentos como faturas e relatórios, vai promover arquivamentos, vai fazer organização de documentos em papel, além dos documentos eletrônicos, como e-mails, faturas, relatórios e outros registros. E vejam bem, não são aqueles documentos relativos aos atos em si praticados no cartório. Não é com relação àquela procuração, escritura, guia. Tá? Além disso, ele vai agendar e coordenar reuniões profissionais, entrevistas, compromissos, vai manter organizado o tabelionato. E ainda, dentro do que for determinado pelo administrador, pelo tabelião de notas, ele vai resolver quaisquer outros problemas ou pendências que houver e que estiver ali dentro, né, da sua alçada. Vai verificar quais são os materiais que estão em falta, né, vai verificar estoque, vai pesquisar preços, informações, recomendações de produtos e tudo mais que possa vir a ser delegado para ele como auxiliar administrativo. São múltiplas essas possibilidades e, como eu disse para vocês desde o início, vai depender do tamanho da serventia. Muitas vezes, não só um auxiliar administrativo vai ser possível, terá que haver mais. O setor de recursos humanos é outro setor que também ele é integrado com outro, mas ele pode existir de forma separada dentro de um tabelionato. Nesses tabelionatos, onde é implantado o setor de RH, ele vai fazer o quê? Vai realizar aquela gestão de pessoal e vai ter, dentre as atribuições, desenvolvimento pessoal e corporativo, vai promover treinamentos, vai analisar as métricas e as estratégias que foram implantadas, dentre outras situações que também lhe forem delegadas. Vocês sabem que cada vez mais os sistemas, não só os cartorários, estão sendo informatizados. Nós estamos cada vez mais dependentes de máquinas e equipamentos para realizar os nossos trabalhos. E, em razão disso, o técnico de informática tornou-se uma figura essencial para o bom funcionamento do tabelionato. Por quê? Precisa-se que aqueles equipamentos funcionem. Precisa-se que alguém com conhecimento técnico esteja ali para fazer funcionar. A complexidade cada vez maior dos bancos de dados, de hardwares, softwares e toda essa parte tecnológica precisa e impõe que haja um auxílio permanente desse profissional, que deve ter essa formação técnica, porque cada vez mais se implantam sistemas e se mudam esses sistemas. Há constantes programações e reprogramações, há constantes trocas de equipamentos e alguns tabelionatos que têm um porte muito pequeno, eles optam por terceirizar esta função, mas aqueles que têm um número considerável de equipamentos,
e de funcionários que dependem desses equipamentos, não pode se dar o luxo de não ter um técnico de informática ali junto para que o seu trabalho evolua, para que possa minimamente trabalhar. Porque não é nenhuma novidade para ninguém, não é surpresa para ninguém que quando trava um sistema, quando deixa de funcionar, o que acontece? Para tudo. Então eu não consigo reconhecer firma se meu computador lá da frente não está funcionando. E se ele não está funcionando, é porque deu alguma coisa no sistema. E o meu sistema tranca tudo mais. E eu vou fazer o quê? Depender muitas vezes de empresas que venham até o local é bem complicado. Porque às vezes se para um turno ou até mesmo mais de um dia esperando que alguém vá prestar esse serviço. Em outros tempos, vocês devem já ter ouvido falar, que quem tem um pouco mais de idade, sabe que os atos de cartório, os atos notariais e registrais, eles eram manuscritos, né? Então, se escrevia naqueles livrões grandes e depois, né, eram datilografados. Mas ainda hoje nós temos livros de escrituras, de procurações e de testamentos, e olha que não são tão antigos assim, que são escritos à mão e eles eram escritos com caneta tinteiro. As letras lindas. Quem era contratado para ser escrevente tinha que ter uma letra muito bonita e legível, porque a letra era desenhada. Só que hoje, diante da dinâmica atual, é impossível que nós escrevamos à mão, até mesmo em situações menos complexas que um ato notarial, quase ninguém mais escreve à mão. Depois, esses atos passaram a ser datilografados em máquinas de escrever manual. Então, se datilografava. Então, quem era datilógrafo, e existia a figura do datilógrafo no tabelionato, que hoje passou a ser digitador, tá? E então ele aprendia na máquina manual e depois veio a máquina elétrica que agilizava a lavratura desses atos, mas mesmo assim tinha o risco de se errar a datilografia. E aí eu estava com toda uma página datilografada e nas últimas linhas eu errava. O que eu tinha que fazer? Eu tirava dali, inutilizava aquela folha e começava tudo de novo. Dificilmente era possível refazer uma página. Às vezes era possível colocar uma vírgula, digo tal coisa, mas às vezes se rasurava. Aí nem sempre era possível se fazer uma ressalva. Mas nos últimos, principalmente 30 anos para cá, depois que surgiu o computador em massa, a forma de lavrar todos os atos passou a ser eletrônica. Então, houve aí a implementação da digitação de textos. Então, eu digito um texto na tela, vocês digitam, tá? E corrigimos tantas vezes quantas forem necessárias antes de se fazer a impressão definitiva. E mesmo que eu erre na impressão definitiva, eu posso voltar no texto que fica gravado e arrumar somente aquela palavra, aquela expressão, aquele nome. E isso, obviamente, tornou muito mais ágil e muito mais simples elaborar esses instrumentos. Qualquer tipo de contrato, né? E os contratos públicos não ficaram atrás. Então, como deixou de existir a forma manuscrita, a datilografada, e deixou também aí, neste meio tempo, de se usar tanto aqueles chamados carimbos, né? Especialmente aqueles que eram usados para fazer a autenticação de documentos e reconhecimentos de firma. Tudo isso foi se tornando obsoleto, porque até para fazer esses reconhecimentos de firma e autenticações, que antes se carimbava e escrevia, reconheço por autenticidade a firma de fulano de tal, hoje se usa etiqueta autoadesiva, que é impressa. Tá? Ela vem lá do sistema informatizado e é impressa e essa etiqueta é colada em vez de se usar o carimbo. E aí
dentro dessa sistemática, surgiu a função de digitador, que é o funcionário que vai além de digitar através do teclado do computador documentos, também ele vai digitar dados, fichas e informações que vão ser armazenadas lá no banco de dados do cartório. E ainda, se for necessário, em razão do que determina a maioria das legislações estaduais, vai imprimir estes documentos para alimentar os bancos de dados que são físicos e que ainda são mantidos em papel. Nessa mesma trilha, com a necessidade de se preservar esses acervos antigos e de verificar a possibilidade ou não de se descartar guias, contratos, fichários e outros documentos que a lei permite, muitas serventias contratam os funcionários como digitalizadores. Aí não é para digitar, é para digitalizar, escanear, copiar documentos já prontos para dentro do acervo. Então, vão fazer as cópias através de scanners desses documentos físicos para os meios digitais. O Conselho Nacional de Justiça determina, através de seus provimentos e resoluções, os prazos para que esses acervos eles venham a ser transferidos para os meios digitais. E aí tem a necessidade desses funcionários que vão realizar esse trabalho específico. E ainda, dentro de uma serventia que vai ter fluxo de funcionários, vai ter fluxo do público usuário, também há necessidade dela ser organizada, dela ser higienizada, e esse espaço, essas dependências, elas devem ser limpas. Deve ser reposto material em cozinha, em banheiros, deve ser feito o cafezinho, aquele famoso cafezinho, e tudo isso é realizado pelo auxiliar de serviços gerais. E esse profissional, ele tem uma importância muito especial, embora muitas vezes o trabalho dele seja invisível, que é de fazer com que tudo esteja limpo, organizado, perfeito, esteja preparado para que os demais funcionários, todos aqueles outros, eles desempenhem as suas funções sem ter nenhum tipo de sobressalto e que tenham conforto e que tenham tranquilidade. Ainda nos tabelionatos, a contratação de uma figura muito popular, que é o estagiário. O estagiário pode atuar nos diversos setores, porque, diferentemente daquilo que se possa pensar, não é somente o acadêmico de direito ou de administração que tem a chance de obter uma vaga de estágio no tabelionato. Dependendo da serventia, se contrata aquele que está estudando informática, que está estudando um curso técnico de auxiliar financeiro, auxiliar administrativo, por exemplo. Então, vejam bem, esses estágios, na maioria das vezes, eles são remunerados através de uma bolsa-auxílio. E esses estudantes, eles vão desempenhar as funções que vão ser determinadas de acordo com as suas áreas afins, de acordo com as suas idades, capacidades, com o curso que eles estão fazendo. Então, para os serviços notariais e registrais, eles são de grande valia. Porém, para a vida profissional e para a formação de currículo desses estudantes, isso tem um peso enorme para o futuro, porque eles vão ter a vantagem de ver como funciona por dentro um cartório. E vão ter ainda a vantagem de, ao elaborar os seus currículos, eles terem ali no currículo que estagiaram em um tabelionato de notas. Então, vejam a importância de todas as funções, e todas são importantes, tem dentro desta cadeia em que se realizam todos os atos e que muitas vezes aquele usuário ou até mesmo aquele que um dia pensa em trabalhar no cartório não enxerga,
porque ele vai ver ali o recepcionista, o atendente, o tabelião ou o seu substituto na maioria das vezes, mas por trás disso há uma grande equipe que pode aprender. E uma das vantagens que eu trago para vocês nessas aulas é justamente explicar todas essas situações e as possibilidades que cada um pode vir a ter para um dia, se quiser vir a ser um auxiliar de cartório, auxiliar de tabelionato e quem sabe aí se tornar um escrevente ou um substituto. Espero que esta aula tenha sido bastante proveitosa para vocês e que vocês verifiquem que é possível sim, não só o estudante de direito ir trabalhar no cartório, mas qualquer uma das pessoas que estão à sua volta ou até mesmo você está se preparando e se capacitando para tal. Até a nossa próxima aula. Um beijo da Prof.